Depois de algumas semanas com forte volatilidade e até relato de ataque especulativo à moeda brasileira, os ativos domésticos passaram a se comportar de uma forma um pouco mais positiva, com altos e baixos, mas nada do que a gente viu aí lá no fim de junho. Agora, dá para dizer que essa é uma nova tendência, que as coisas elas vão melhorar e que o fluxo dos estrangeiros de fato está voltando para a Bolsa no Brasil? Para responder essa e outras perguntas, eu conto agora com Alfredo Menezes, que é diretor de investimentos e fundador da Armor Capital, que é uma gestora independente com 810 milhões de reais sob gestão e 5 anos de fundação. Eu sou Carlos Potorno, jornalista da Agência Estado, e começa então agora o programa Cabeça de Gestor desse 12 de julho de 2024. Alfredo, obrigada aí por ter aceitado o nosso convite e quero te perguntar, assim, o que que aconteceu aí há 2 semanas, qual foi a leitura de vocês? Foi um ataque especulativo que fez aí o dólar chegar a 5,70 na cotação intraday ali do fim do mês, do início do mês. Me conta um pouquinho a leitura de vocês desse período. Obrigado, Carla, pela oportunidade. Na nossa visão, o dólar, em relação ao real, né, ele estava precisando realmente ter uma desvalorização, porque houve uma deterioração de conta corrente importante, né? Não digo 5,70, mas também não era o 5,10. Talvez aí um dólar de equilíbrio hoje seja algo entre 5,30 e 5,40. Né? Então, principalmente, a gente teve algumas pioras. Acho que a conta que mais influenciou um pouco o mercado foi a importação de criptomoedas, né, que eles chamam de stablecoin. A gente tinha uma saída média de 600 milhões no mês de 2021. 2022 foi para 1 bi, ou, desculpa, 2022, 600 milhões. 2023, 1 bi. E esse ano, com uma saída média de 1 bi 600 por mês. Ou seja, nós estamos falando de algo acima de 20 bi de saída via cripto ou stablecoin. Né? Então, acho que isso ajudou a desvalorizar o real e teve uma conjunção de fatores, dando a impressão que o governo seria mais displicente com a política fiscal, né? Com a ancoragem fiscal da moeda. Então, acho que isso abriu porta para ter um ataque especulativo, não acho que foi tão grande como a gente já viu em outras crises, mas você teve sim, onde o investidor estrangeiro comprou muito, muito dólar, vendeu muito real e vendeu a bolsa também, né, com volume significativo. Mas com o Lula mudando o discurso, eu acho que a gente vai ficar orbitando a moeda aí em torno de 5,30, 5,40, não muito diferente disso. Né? E é o que a gente tá vendo agora, nessa semana. E na avaliação de vocês é o ponto de equilíbrio da moeda, é isso? Sim, a gente tem os termos de trocas nossos têm piorado, né? Se pegar a soja, que é o principal ponto nosso de exportação, caiu quase 18% quando eu olho na ponta para o preço médio do ano passado. Né? E isso deve tirar uns 15 bi de balança nossa. Por outro lado, o petróleo deve melhorar um pouco, mas, como eu falei, o conta corrente tem deteriorado rapidamente. E no Brasil, o fluxo de moeda forte é muito maior no primeiro trimestre, é onde você está tendo grandes exportações, né, de grãos. Já no final do ano é o pior momento de fluxo. Você não tem nenhuma pauta grande de exportação, você tem maior importação de duráveis, por causa do Natal, carro, Ano Novo, e uma remessa de juros e dividendos significativa. Então, a gente trabalha com um real a 5,60, do dólar, com 5,60 para o final do ano. Né? Por conta dessa sazonalidade mesmo, né? Se isso, o efeito sazonal do fluxo, que é normal no Brasil, essa sazonalidade. Agora, a gente viu essa semana o dado, inclusive, que saiu hoje da B3 sobre fluxo de capital estrangeiro para a Bolsa, a gente viu positivo, né? No ano ainda está negativo. Bem negativo ainda. Qual é a perspectiva de vocês para a Bolsa e também para fluxo de estrangeiro para as ações aqui no país?
Olha, a gente não é muito otimista com o fluxo estrangeiro para a nossa bolsa local, né? Mas acho que tem muitos papéis tão baratos e múltiplos, né, que você deve atrair, mas não acredito que seja volume significativo. Até porque eu acho que a economia americana, né, está muito forte, com a inflação caindo, então muitos recursos estão sendo alocados dentro da economia americana, né? E sobrou pouco lugar para o investidor estrangeiro aplicar, né? Sobrou talvez México e um pouquinho a gente. Mas eu acho que é muito mais o México de emergente que vai ser beneficiado do que o Brasil. Até porque nós temos várias inseguranças, tanto do lado fiscal, né, e como político, né? Temos eleições municipais aqui que podem mudar todo o quadro de discurso do governo como um Sim. todo. Agora, nos Estados Unidos também tem essa dúvida, como é que vai, quem que vai estar na eleição presidencial lá, né? E o resultado disso, né? Isso também não deve frear um pouco o investidor, inclusive, assim, sobretudo o investidor estrangeiro, como o brasileiro que investe em bolsa lá fora, de colocar mais, de aumentar a posição em bolsa americana? Olha, tem um evento curioso, né? Se você pegar os modelos, fazer a regressão, normalmente quando os juros americanos sobem, ouro despencava, bolsa despencava, os ativos reais caíam. Hoje nós estamos vendo juros americanos subiram, né? Crédito em todo bateu 5, as longas. Aí nós vimos a bolsa explodindo, vimos os ativos reais explodindo, inclusive ouro. Né? O que acontece é que o déficit dos Estados Unidos é muito grande, né? 120%. Então, você acaba, o governo acaba injetando dinheiro na economia. Né? Então, você tem cada vez mais recursos da economia pelo déficit fiscal deles. Então, o que acontece é que está sobrando dinheiro na economia e não sabe onde alocar. Né? Uhum. Então, acho que o carro-chefe da alocação é a economia local dos Estados Unidos, até porque a Europa, né, não tem uma previsão de crescimento, a gente deve estar patinando. Então, no meu ver, Estados Unidos, México, né, um pouquinho na Ásia e Brasil. Uhum. Mas não vejo, até porque eu acho que vai ganhar os republicanos, e não vejo o Trump batendo no México, mas vejo ele batendo na Ásia, na China. Né? Então, acho que isso acaba sendo um pouco até ruim para a gente, porque, Sim. querendo ou não, a China é o maior mercado nosso que consome nossos produtos. E, Alfredo, nesse cenário todo, como que vocês estão alocados? Vocês tinham uma visão, vocês vão comprados em bolsa americana, isso meses atrás, continuam com essa posição? Estavam vendidos em bolsa brasileira, é isso, né? Sim, nós estamos realmente alocado um volume 35% do nosso PL em Bolsa Americana, sendo que parte em single names, que no caso são bancos, né? Porque acreditamos que a inteligência artificial vai ser muito benéfica para a área de serviços financeiros, especialmente bancos e seguradoras, especialmente os bancos mais de rede. Então, nós estamos alocados, comprado lá fora, em dois bancos grandes de rede e aqui no Brasil também. Né? E o nosso hedge da Bolsa Americana é parte em, vendido em metade do volume, e a outra metade vendida em Bolsa Brasil. Mas nós não estamos mais vendendo em Bolsa Brasil, porque quando a gente começou a ver o fluxo voltando de dólar, de investidor estrangeiro, resolvemos zerar essa posição vendida. Então, estamos comprando a Bolsa Americana e com metade vendido em ien, porque o ien ele tem uma correlação invertida com a Treasury muito importante. E o risco para a Bolsa Americana é os juros americanos subirem. Né? Então, em vez de eu fazer hedge tomando juros americano, é melhor eu vender ien, que tem um carreiro positivo, e se a Treasury subir, o ien vai desvalorizar. Então, é o nosso hedge. Uhum. A casa costuma muito operar relativo velho, comprado e vendido em outro ativo. Sim. E vocês, em bolsa brasileira, zeraram a posição vendida, mas estão Sim, comprados, em algum setor ou ações especificamente? isso. Nós estamos comprando em banco de varejo aqui no Brasil. Eu estava vendo um balanço de um grande banco. Ele tem 15 mil programadores na folha de pagamento dele.
Pode falar os Aí, nomes, viu, Alfredo? oi? Pode falar os nomes dos teus das Nossa, é que meu iniciativas. compliance é muito chato, mas vamos lá. O Itaú, olhando o balanço dele, ele tem 15 mil programadores. E é sabido que a inteligência artificial aumenta muito a eficiência de programação, né? E os bancos, sua maior despesa, o maior investimento é em TI. Então, a gente acha que a inteligência artificial vai reduzir o custo operacional dos bancos, especialmente a linha de TI, mas também call center, extrato inteligente. Então, nós estamos comprados em alguns bancos aqui de varejo no Brasil, né? Tá claro, pelo que eu já falei de Itaú, que ele é um deles, né? Bem, E alguns e setores que vocês acreditamos muito no têm, setor. Oi? algum setor que vocês têm evitado nesse momento? A gente não gosta de varejo no Brasil, achamos que para competir no mercado livre é muito difícil. Primeiro, que eles têm uma logística enorme, tem escala, e uma questão de eficiência. Cara, eu fico pensando, você vai precisar comprar uma geladeira, você vai entrar em vários sites de varejo para pesquisar preço, sei lá, Americana, sei lá, Magalu. Você não vai, você vai no Mercado Livre, você tem 50 fornecedores, aí você escolhe o preço. Então, é um setor que eu, pessoalmente, acho que sofre uma concorrência que é muito difícil de ganhar. Então, a Uhum. gente não gosta de varejo no Brasil. E o Tá? setor de commodities, ele está representado na carteira de vocês? Não, a gente tem uma visão que a China cresce entre 4,5% e 5%. Então, a gente não tem uma visão otimista com o preço de commodities. A gente acha que vai ficar no mercado lateral. Então, Uhum. não temos. Aí, quando eu falo, ó, inclusive de metálicas e até mesmo de petróleo. Então, a gente não vê grande apelo nelas. O que a gente vê apelo mesmo é de bancos de varejo. Maravilha. Em moedas, você já falou de posição em real, no iene, alguma outra moeda que está na carteira de vocês e que, inclusive, está Te- contribuindo para o resultado positivo que vocês têm? Sim, a gente tem bastante peso mexicano, longo de peso mexicano. Acreditamos muito na economia mexicana, né? Você pegar o México, está virando o maior exportador de duráveis nos Estados Unidos. O conta corrente dele tem melhorado muito rápido. Apesar do fiscal dele ser pior que o nosso, tem um fiscal primário de 2 negativo, a carga tributária dele é muito baixa, em torno de 23%, ou seja, ele consegue ajustar a qualquer momento esse fiscal, né? Diferente da gente que tem uma carga fiscal muito alta. Então, a gente está com posições no México, especialmente longo na moeda. Uhum. Tá? A gente gosta muito. Acho que a nossa maior risco hoje é Bolsa Americana com peso mexicano. O peso mexicano. E o México se beneficia do crescimento dos Estados Unidos. Então, Sim, os dois. é isso que eu ia falar. Vocês têm uma tese construtiva muito de América do Norte, né? Exato, temos sim. Uhum. E não tão construtiva para a Europa e nem para a Ásia. Sim, maravilha. Sobre essa história, eu queria entender um pouquinho a, a, a fórmula que vocês têm aí de estarem captando. A Armor tem um fundo multimercado, é um fundo que a gente viu aí o levantamento da Ambima mostrando a saída ainda, né, de fundos, claro, não todos, mas na média. São uma gestora pequena, 4 anos com os fundos distribuídos, mas que cresce, né? Quais são os drivers para vocês estarem conseguindo captar num momento tão adverso para esse segmento da indústria? Eu acho que tem assim dois fatores principais. Primeiro, que o nosso fundo tem uma correlação muito baixa com a indústria de multimercado, né? A indústria é muito relacionada. Então, às vezes você está distribuindo em dois fundos e está correndo o mesmo risco, você não está dividindo o risco. Então, o fato da nossa ter uma correlação baixa, isso ajuda a captação. E a nossa performance, o ano a gente acha que está com 180% do CDI, né? A gente não teve nenhum ano que deu abaixo de 100% do CDI. Todas as janelas nossas, 12, 24, 36, 6 meses, são todas acima de 100% do CDI, algumas chegando aos 200% do CDI. Acho que isso ajudou. E por que a gente tem uma baixa correlação? Eu costumo falar que a Amor é um fundo macro trader. A gente não faz posição olhando para daqui a um ano. A gente faz posições, olha, quais dados tem para sair semana que vem, daqui. Então, a gente pensa em operações de curtíssimos prazos. A vantagem de fazer o curto é que quando você erra, você tem várias chances de recuperar.
e além do grau de acerto ser maior. No longo prazo, ou você gera um alvo enorme ou toma para trás. Então, a gente prefere, né, operações mais curtas, a verdade é essa. Sim, E acho que mas isso isso ajuda também, bastante. mas isso também tem dois fatores. Acaba gerando um custo maior, né, operacional, digamos, de corretagem, Sim, inclusive. Mas também é algo possível para uma gestora que ainda é pequena, né? Que está aí perto de fechar o 1 bilhão de reais. Isso não muda quando vocês crescerem e chegarem a patamares mais altos de total é subgestão? bem colocado sua pergunta. A gente tem uma visão que com 3 bi eu fecho o fundo, não paro de captação. Nosso estilo operacional precisa de velocidade, então, com a estrutura atual que nós temos, eu não vejo ter um patrimônio acima de 3 bi para ser Uhum. eficiente. Então, nós somos uma gestora que não pensa ideia na administração, a gente pensa ideia da performance. Então, eu Uhum. prefiro estar um pouco menor e gerar mais alfa. E fecha esses 3 bi quando, Alfredo? Qual é a meta aí de vocês? Olha, eu gostaria que fosse rápido, né? Mas eu acho que a gente vai ter. A gente dobrou a captação de um tempo para cá, mas toda a base é muito baixa, isso é fácil fazer, né? Mas eu acredito que a gente precisaria de mais 2 anos para buscar esses 2 bi. Até porque entrou algumas plataformas novas distribuindo nossos fundos, tem captado bastante. Vocês têm captado muito para o varejo ou mais um private? Olha, o nosso fundo é muito pouco distribuído para agente autônomo. É normalmente o investidor mais experiente que pesquisa e compra o produto, né? Então, nosso pingo médio é bem mais alto. Eu diria que grande parte é private ou investidor qualificado, né? E pouca coisa é o varejo, não é tanto varejo. Eu diria que 20% deve ser o varejo, né? 25% são sócios, né? E grande parte são os family office e o pessoal mais de alta renda. Entendi, maravilha. Bom, Alfredo, muito obrigada pela entrevista. Obrigado você, Carla. Um abraço. Um abraço, a gente encerra aqui então o programa Cabeça de Gestor. O apoio técnico foi do Bruno Nogueirão, que é da TV Estadão. A gente se vê no próximo programa. Até lá. Até mais. Obrigado.